a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Antes de eu começar a trazer as notícias, eu venho te lembrar da minha grande parceira, que é o aplicativo da OneFootball. Na OneFootball você fica muito ligado em tudo que acontece no futebol brasileiro, europeu e sul-americano. E claro, você tem notícias de graça do Vascão na palma da sua mão. Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão. E toda vez que tiver notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. E o bacana, eles fecharam a parceria com o Brasileirão. E logo assim que acabam os jogos, tanto da Série A quanto da Série B, você tem lances aí dos melhores momentos da partida em alta definição. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, vamos falar da rodada ontem. O Vasco empatou com o Grêmio em 0 a 0. Com isso, perdeu a segunda colocação para o Sport. Sport que estava perdendo para Ponte Preta em casa, mas conseguiu a virada. E com isso, foi aos Vasco 5. Mas o rei do empate, o Vasco tem 10 jogos até aqui, 6 empates. Então, no critério de desempate, que é o primeiro, que é o número de vitória, o Vasco foi ultrapassado pelo Sport. E o Vasco pode cair até para a quarta colocação, já que o Bahia joga na rodada contra o Criciúma amanhã, às 4h30 da tarde, lá na Arena Fonte Nova, mas não sai do G4. No máximo aí o Vasco fica a 2 pontos do quinto colocado, que pode ser o próprio Bahia ou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 13 pontos, joga hoje contra o Sampaio Corrêa. É bom a gente dar uma secadinha no Novo Horizontino aí, que em caso de vitórias eles chegam a 16, beleza? Então cresce aí já um pouquinho, a água bate um pouquinho na bunda já pro jogo do Náutico. A gente tem que vencer. O Grêmio empatou com a gente, ficou estacionado ali nos 14 pontos e pode cair até para a 9ª colocação, dependendo aí. 9ª não, 8ª colocação, porque Sampaio Corrêa e Novo Horizontino se enfrentam. Então começa, 5 rodadas sem ganhar, enfim, o negócio complica. E o Vasco tem um fator positivo. É o 5º jogo consecutivo que o Vasco não sofre gols. Isso não acontecia desde 2012. O Vasco ainda tinha aquele timaço, né, que foi entre 2011 e 2012, e no meio do ano aquele time é desmanchado, né? Teve a venda do Diego Souza e ele liderou o Brasileirão por um bom tempo. Depois no desmanche, acabou, acho que foi na 5ª ou na 6ª colocação, mas ainda ficou dentro do G4 um tempão. Mesmo perdendo as peças, a gordura foi tão grande que até para sair do G4 a gente demorou. Então o Vasco tá aí a 5 jogos sem sofrer gols. Se o Vasco melhorar um pouquinho sua produção ofensiva, vou te enganar não, é um time que é difícil de ganhar. Hoje, dentro da Série B, contra o Grêmio, o saldo de gols do Vasco era 1, né? 9 jogos, 9 gols marcados. É a primeira vez agora com esse novo 0 a 0, o Vasco volta a ter aí um saldo inferior a um gol por partida, mas ainda assim é muito magrinho. Bom, vamos agora para o jogo em si, né, galera? Eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns depoimentos importantes do Zé, algumas mexidas que ele fez na equipe. E também, se existe uma estratégia específica do Vasco quando o Vasco jogar contra as equipes que estão postulantes ao acesso. Sport, Grêmio, Cruzeiro, enfim, Novo Horizontino, principalmente as equipes de camisa como Bahia, por exemplo. Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando esses dois temas. Na verdade, a gente está querendo ter uma forma de jogar, tanto fora quanto dentro de casa. E logicamente que dentro de casa fica muito mais nítido, né? Que para tentar fazer o jogo um pouco mais com linha alta, pressionando um pouco mais. Hoje a gente teve nos últimos jogos uma certa dúvida de como eles iam jogar, né? Teve a ideia de baixar a marcação, mas sabia que quanto uma equipe com jogadores que o Grêmio tem, em algum momento a gente ia ter que abaixar um pouco a marcação, natural. Tudo que a gente pediu de encaixar 3-3 na saída de bola, de um bloco baixo marcar em torno entre 15 e 20 minutos, no movimento que o Benítez vinha para dentro, a gente acabava deixando um jogador nas costas do André e do Yuri, a gente tinha que compensar com o Figueiredo por dentro. Quando o Grêmio fazia o giro para o lado esquerdo, tinha tanto o Gabriel quanto o Nicolas ali, só contra o Gabriel Dias, mas corrigimos no intervalo, voltamos bem. Segundo tempo,
As equipes acabaram se respeitando um pouquinho mais, mas o Vasco, em virtude dessas questões de cartões amarelos, e na medida que a gente percebia que a gente precisava de mais força, as substituições foram feitas, todas elas com a intenção da gente colocar a equipe mais ainda com competição, né, ofensiva, sem perder a consistência defensiva. Criamos algumas oportunidades, principalmente do final até para o tempo extra do jogo. Felizmente a bola não entrou. Tirar as lições, acho que faltou um pouquinho para a gente, foi um pouquinho de calma, um pouquinho de afobação. A gente ficou nítido ali, né? A nossa equipe é a equipe com a média de idade mais jovem da Série B, e isso acaba, em alguns momentos, se mostrando ali em algumas tomadas de decisões precipitadas, né? Mas, de qualquer forma, os meninos estão de parabéns, a equipe foi muito consistente, mais uma vez, e é dessa forma que a gente procura dar um passo de cada vez. Vamos tentar construir uma preparação positiva para o jogo contra o Náutico. Não, na verdade, a gente sabia que equipes que têm a pressão de ter que voltar, né, de qualquer maneira, né? Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Sport, enfim, tantas equipes fortes na competição. Talvez essas com um pouco mais de pressão para ter que subir, Bahia, né? A gente sabe que são jogos difíceis, né? Logicamente que você pontuar contra essas equipes pode ser alguma coisa positiva, mas lá na frente. Mas, como eu falei na coletiva de ontem, os 3 pontos contra o Brusque são os meus 3 pontos contra o Grêmio. Importante, na metade final da competição, o Vasco esteja com chances claras de subir. Bom, galera, e para finalizar, olha, esse trecho agora é o mais importante do vídeo. O Zé Ricardo vai comentar interessante. Primeiro, os jogadores do Vasco, quando acaba o primeiro tempo, o Luiz Flávio amarelou o time do Vasco inteiro. O Anderson Conceição foi conversar com ele é capitão do time, foi lá tirar satisfações com o Luiz Flávio, e os jogadores demoraram a descer para o vestiário. Eles se reuniram ainda ali no campo, juntaram a rodinha ali, ficaram entre eles conversando um tempão, e depois eles desceram. O Zé Ricardo foi perguntado na coletiva o que os jogadores conversaram ali, se ele teve acesso, e também como tem sido a postura desse grupo na AD mesmo. Você vê que o Getúlio e o Raniel não tem vaidade, jogando um, jogando o outro, eles ficam felizes um pelo outro, torcem um pelo outro. Primeiro que a gente, lá na apresentação, a gente sugeriu, né, sugestionou para o nosso grupo, ao final de cada primeiro tempo e ao final da partida, sairmos todos juntos, né? Então isso já é uma praxe nossa, para mostrar a unidade da nossa equipe, mas não foi uma imposição e eles acabam fazendo. O Anderson, como capitão, foi falar com o Flávio. Eu não digo que foi uma arbitragem ruim, inclusive eu falei com o Flávio no final. Eu acho até que a questão dos cartões, eu nem vou discutir, mas eu acho que a questão estava muito claro que o Grêmio queria dar uma picotada no jogo, né? Tirar a velocidade do jogo. Uma estratégia, desde que dentro da regra, que a gente não pode nem contestar que aconteça. A gente estava tentando pedir para eles para que a gente não focasse mais na arbitragem do que naquilo que a gente precisava fazer. Então, essa foi a conversa no nosso intervalo, nesse quesito, né? O mais importante foi, no nosso intervalo, tentar corrigir o tempo que poucas oportunidades foram criadas dos dois lados. A gente, nas trocas, o Grêmio tomou a iniciativa das trocas, principalmente o Janderson, tentando dar mais velocidade, e também a entrada do Lucas Silva, que dá qualidade na saída de bola, giro, troca de setor. É um jogador que tem o passe longo, a visão profunda qualificada. A gente começou a fazer nossas trocas também para que a gente pudesse dar um pouquinho mais de gás. O jogo foi muito corrido, realmente uma briga de cachorro grande, como se costuma dizer. O Grêmio usou os seus jogadores, ainda mais com Bruno Alves, ou seja, com coragem, buscando o jogo o tempo todo, e muitas das vezes jogando no mano a mano lá atrás. O tempo que cada um tiver em campo tem que dar o seu máximo, assim como a gente pede no treinamento diário lá. Se o treino for de 20 minutos, é 20 minutos no pau. Se o treino for de 60 minutos, a mesma coisa. Se o treino for regenerativo, não confundir com o recreativo. Então, estão entendendo, porque sabem que é uma competição extremamente difícil. Felizmente, a gente queria a vitória, mas já que ela não veio,
valorizar também o ponto, porque nos mantém ali no G4. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta a voz, tamo junto. Valeu, fui!